Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar, ao vivo. Hoje vamos falar sobre a crise no Cáucaso, uma região entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. No território estão localizados 3 países, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, e algumas repúblicas ligadas à Rússia. A área tem uma real importância na geopolítica e possui grandes jazidas de petróleo, o que provoca diversos conflitos, mudanças políticas e sociais. A Armênia e o Azerbaijão brigam há anos pelo território de Nagorno-Karabakh, um enclave na cordilheira. Um cessar-fogo mediado pela Rússia em 2020 tinha interrompido a luta entre os países, mas foi retomado recentemente e já é considerado o pior conflito dos últimos 2 anos. A disputa entre as duas ex-repúblicas soviéticas, Armênia e Azerbaijão, dura mais de 3 décadas. No centro do conflito está a região de Nagorno-Karabakh. O local já foi considerado território independente em alguns momentos da história, o que intensifica ainda mais as disputas entre as principais etnias da região. Os armênios, de origem católica ortodoxa, e os azeres, majoritariamente islâmicos. O Cáucaso, que abriga a Armênia, o Azerbaijão e a Geórgia, funciona como um divisor entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental. Suas cordilheiras vão do Mar Cáspio, importante reserva de petróleo e gás natural, até o Mar Negro, onde estão os principais portos russos. As cordilheiras também representam uma muralha de proteção para a Rússia. A região vive um cessar-fogo frágil, que foi abalado nos últimos dias. Os 2 países acusam um ao outro pelo retorno das hostilidades. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou a Armênia neste domingo e condenou os ataques do Azerbaijão à Armênia. E para falar desse assunto, vamos conversar ao vivo e online com Monique Sorachevski, professora de Direito, Justiça e Desenvolvimento, e com Paulo Filho, mestre em Ciências Militares. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Monique, a gente começa aí com uma explicação sobre a religião que foi citada na reportagem, não é mesmo? Boa noite, um prazer estar aqui. Eu acho que é interessante ressaltar que os armênios, isso é uma identidade muito importante para eles sempre se apresentam, né, como o primeiro povo cristão, e os especialistas, como meu querido amigo e colega Heitor Loureiro, explicam que eles são cristãos apostólicos armênios, né? Eles não são católicos, então essa é uma definição muito importante. E quando a gente fala dos azeris, dos azerbajaneses, eles foram apresentados como islâmicos, né? Eles são muçulmanos de maioria xiita. Então é só para a gente ter isso em mente. Para deixar tudo bem claro. Então explica para a gente, doutor Paulo, qual é o conceito de enclave? Boa noite, é um prazer estar com vocês, estar junto com a minha querida amiga Monique, professora Monique Sorachevski. O conceito de enclave ele é muito simples, né? É uma porção de um território em que há um grupamento de pessoas, de nacionalidade, sistema político, etnias diferentes. É um território encravado dentro de um território, e esse território maior, que tem esse enclave dentro, não exerce a soberania sobre esse enclave, né? Então, a região de Nagorno-Karabakh é um enclave dentro do território do Azerbaijão. Por quê? Porque o Azerbaijão, embora esse território seja reconhecido internacionalmente como um território pertencente ao Azerbaijão, há, de fato, um governo autônomo nesse território. Doutora Monique, vamos falar um pouquinho então agora sobre o sistema político, tanto da Armênia quanto do Azerbaijão. Olha, eu posso falar com mais conhecimento do Azerbaijão por ter visitado o país, né? Quer dizer, nos 2 casos são 2 ex-repúblicas soviéticas independentes, né, desde 1991. No caso específico do Azerbaijão, houve uma guerra civil logo depois, e um líder muito forte que se estabeleceu desde então era o Heydar Aliyev. Então ele foi o líder do Azerbaijão até o novo milênio, e desde o falecimento dele, quem governa o Azerbaijão é o Ilham Aliyev. Eu acho uma coisa fascinante do Azerbaijão é que é um país de maioria muçulmana xiita, mas eles são turcos étnicos, eles são ainda muito russófonos, então eles se apresentam como um crossroad, né, de civilizações, isso é muito forte, mas em grande medida é uma república hereditária, como eu falei, morreu um líder e assumiu outro, e a democracia não é exatamente o forte. A Armênia, o que me consta, é também uma república parlamentar, e essa democracia também tem algumas questões.
E por que que nas últimas 3 décadas eles vêm disputando tanto? Aí foram 2 grandes guerras nessas últimas 3 décadas pelo território de Nagorno-Karabakh. Por que essa disputa tão grande, doutora Monique? Olha, isso é bem interessante. O Nagorno-Karabakh, na realidade, os azeris não gostam desse nome, nem os armênios. Os azeris usam o termo Karabakh, que é o termo que seria, né, na língua azerbaijanesa, e os armênios chamam de Artsakh. Isso é muito simbólico, porque para ambos é legítimo esse território. O Thomas Deval, que é o maior especialista em Cáucaso, tem um livro chamado Caucasus, An Introduction, para mim ele é o que melhor resume. Ele fala, olha só, antigamente tinha épocas que no inverno, não sei, tinha os azeris ali, e na primavera os armênios. É porque, de fato, esses 2 grupos sempre viveram ali, e esse lugar sempre foi muito simbólico. Então, desde o fim da União Soviética, né, demandaram o território, né, você teve a guerra, esse cessar-fogo, desde 1994, durante muito tempo a gente chamava de conflito congelado, né, professor Paulo, o frozen conflict, mas ele de vez em quando, né, se aquecia mas desde 94 e sobretudo nos últimos anos, quando o Azerbaijão voltou a se fortalecer, né, em termos do seu petróleo, já avisava que iria tentar retomar esse território. Você conversava com qualquer diplomata, qualquer pessoa do Azerbaijão, eles falavam da Armenian Aggression, né, o que seria a agressão armênia, e de fato, né, não era só esse enclave, como foi falado aqui, também tinham 7 territórios adjacentes. Para os azerbaijaneses, isso era uma questão muito importante, isso é importante entender. Você conversava com qualquer azeri, ele falava, a música vem de lá, a comida vem de lá, e de fato, em 2020, se sentiram fortes, com o apoio, né, da Turquia, dos Bayraktar, dos drones turcos, conseguiram retomar esse território. Bom, doutor Paulo, antes de falar do que levou à interrupção desse cessar-fogo aí, vamos falar um pouquinho como é que foi negociado esse cessar-fogo que durou tantos anos, como disse a doutora Monique aqui. A Monique já explicou brilhantemente as causas do conflito. Eu só acrescentaria que esse território que é do Azerbaijão, ele que tem uma maioria da população etnicamente armênia. Lá na década de 1920, o Stalin passou para o Azerbaijão, quando ambos os países, Azerbaijão, Armênia e também a Geórgia, que é o terceiro país do Cáucaso, pertenciam à então União Soviética. Então, esse é um conflito que vem lá da década de 20, né, e até hoje não foi resolvido. A guerra que foi travada em 2020, o cessar-fogo foi negociado pela Rússia. A Rússia é o principal país de uma organização chamada Organização do Tratado de Segurança Coletiva, do qual a Armênia faz parte, o Azerbaijão não faz parte, mas a Rússia mediou o cessar-fogo e colocou uma tropa que eles chamam de missão de paz, né, para fazer a verificação do cessar-fogo. Essa tropa russa está lá até hoje, mas a guerra da Ucrânia, né, a invasão russa da Ucrânia, talvez tenha proporcionado um bom momento para que o Azerbaijão novamente iniciasse uma ofensiva a fim de conquistar os seus objetivos lá na região. Nós podemos falar mais sobre isso. Bom, pois em 2020 o cessar-fogo foi interrompido aí, um lado acusa o outro. Na verdade, quem retomou a disputa, doutor Paulo? Assim, é difícil saber exatamente, né? Nós não temos as informações suficientes. Ambos os países se acusam mutuamente de terem recomeçado o conflito. A presidente da Câmara dos Deputados norte-americana, Nancy Pelosi, foi à Armênia recentemente, acabou disso, foi mostrado pela reportagem de vocês, e a informação que ela passou, né, do lado dos Estados Unidos, foi que o Azerbaijão teria reiniciado as ações ofensivas. Essa acusação faz algum sentido do ponto de vista tático operacional, porque é o Azerbaijão que tem interesse em recuperar mais territórios, né? A professora Monique falou, a Armênia não era somente o enclave de Nagorno-Karabakh que estava fora do controle do Azerbaijão. Existiam áreas contíguas a Nagorno-Karabakh e também a fronteira com a Armênia, que tinham sido conquistadas pela Armênia e foram reconquistadas pelo Azerbaijão na guerra de 2020. Mas ainda há frações desse território a serem reconquistadas. Então, assim, possivelmente o Azerbaijão reiniciou as ações ofensivas, mas nós não temos como afirmar isso nesse momento.
Professora Monique, o doutor Paulo falou aqui da visita da secretária norte-americana. Como é que fica o apoio das grandes potências aí aos dois lados que estão nessa disputa? Olha, na realidade, uma das questões agora é a perda de poder da Rússia, né, que estava ali como mediadora, e os Estados Unidos, né, essa visita da Nancy Pelosi, né, teve um impacto que, na minha avaliação, tem mais a ver com a política interna dos Estados Unidos. Nancy Pelosi, assim como Kamala Harris, vem da Califórnia, e a Califórnia tem uma diáspora armênia absolutamente importante. Quando a gente analisa, né, a política dos Estados Unidos, tem que levar em consideração isso. E a União Europeia, né, por enquanto, enfim, tinha falado do Azerbaijão, porque precisa, né, do óleo e gás do Azerbaijão, mas, por outro lado, né, tem uma diáspora armênia muito importante na França. Ainda, ao que me consta, ainda não tem o maior movimento da União Europeia. A gente tem que acompanhar para onde vai, mas a gente está vendo uma fase aí de clara mudança no poder geopolítico ali. E o que esse conflito, professora Monique, pode provocar nas potências regionais ali no sul do Cáucaso? Olha, na realidade, a gente está falando de dois países, né, importantes no Cáucaso do Sul, né, a Armênia e o Azerbaijão. Eu acho que o que esse conflito agora, né, eu acho que já foi levantado aqui pelo Paulo Filho, tem a ver com a invasão russa à Ucrânia. A gente está testemunhando talvez o fim de um mito, de um poder muito forte militar, né, da Rússia, e com isso, né, as peças estão andando, né? Como a gente viu, o Azerbaijão, o que muitos analistas falam, estão sentindo as águas, né, para ver o quanto pode se mexer. A gente falou aqui do enclave de Nagorno-Karabakh, mas a gente não falou do exclave de Nardivan. Isso é muito importante. O Azerbaijão tem um exclave, que é um território externo, que fica entre a Armênia, a Turquia e o Irã. E uma das questões do Azerbaijão nesse momento é construir o chamado corredor de Zangezur, se eu não me engano, né, que é também garantir ali, né, um corredor até esse território, que é a fronteira com a Turquia. Então, tem um jogo geopolítico ali que coloca a Turquia no jogo, nessa meiuca que a gente tem que acompanhar também. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a bater no nosso papo aqui. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e já estaremos de volta. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre a crise no Cáucaso e a retomada dos conflitos entre a Armênia e o Azerbaijão, que brigam há anos pelo território de Nagorno-Karabakh, um enclave na cordilheira. Os nossos convidados são a professora de Direito, Justiça e Desenvolvimento, Monique Sorachevsky, e o mestre em Ciências Militares, Paulo Filho. Professora Monique, a gente já falou aqui do importante papel da Rússia aí nesse conflito. A Rússia é o principal mediador, e por quê? Olha, a Rússia ela tem um papel importante para os dois países, né? Ela tem uma ligação histórica com a Armênia, né? Tem uma base na Armênia, participa de um acordo de segurança, como foi indicado aqui, né, pelo coronel Paulo Filho. O Azerbaijão até historicamente buscou aliados fora, vem testando as águas, né, se apresentando mais como Europa, buscando aliados, mas sempre esteve, né, na órbita russa. A gente teve essa questão das forças de paz russa como mediadora, pretensas mediadoras, né, após o cessar-fogo em novembro de 2020, mas ao que tudo indica, em função do panorama atual, desde a invasão russa à Ucrânia, né, no começo desse ano, há percepção de perda de poder e, por isso, na minha avaliação, sobretudo o Azerbaijão sentindo as águas aí do que pode avançar ou não para retomar territórios que eles entendem como muito importantes. Doutor Paulo, e aí a União Europeia ela assumiu um importante papel, esse papel de mediação aí, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia? Como a professora Monique comentou, né, a União Europeia ela tentou até fazer uma mediação em 2020, por intermédio do Grupo de Minsk, mas a União Europeia, na verdade, não está exercendo um papel que ela poderia exercer com toda a intensidade na mediação do conflito. De certa forma, é compreensível, em razão da grave crise muito mais perto, né, no coração da Europa, a crise ucraniana. Então, essa mediação, ela coube, no final, muito mais a Rússia, que exerceu efetivamente a mediação, pelas razões que a professora Monique já falou, do que a própria União Europeia. A União Europeia, de certa forma, de certa medida,
não exerceu um papel que poderia ter exercido na minha avaliação. Vamos ver se agora, nesse agravamento da crise agora que está em curso, se ela vai exercer esse papel ou se a solução vai passar mais por um arranjo regional, talvez envolvendo a Turquia, que é um ator muito importante, mas que está muito ligado ao Azerbaijão, por isso encontra resistência entre os armênios. Vai acabar cabendo à Rússia, eu acredito, essa intermediação novamente. Professor Paulo, o senhor falou aí no agravamento da crise. Quando fala isso, para a gente que está tão longe, às vezes é até difícil imaginar, a gente vê as imagens, obviamente, mas como é que é a situação real hoje desse conflito? O que tem havido hoje são escaramuças fronteiriças, né, com os armênios acusando o Azerbaijão de estar atuando, inclusive, dentro de território armênio, com fogos de artilharia e conflitos de fronteira entre as forças de fronteira. Ainda não aconteceu nessa fase desse ano que nós estamos assistindo agora, esse agravamento de agora, as ações de alta intensidade, de movimento, como aconteceram na guerra de 2020. O que tem acontecido são escaramuças fronteiriças, tiros de artilharia, fogos de artilharia na fronteira entre os dois países, que tem causado baixas, já tem notícias aí de mais de 200 mortes no conflito em curso naquela região. É muito importante a gente entender o contexto geopolítico de tudo isso que está acontecendo, né? Há também um interesse econômico relacionado ao fornecimento de gás para a Europa. Com a Rússia fechando a torneira do gás em razão da guerra da Ucrânia, o Azerbaijão, que é um grande produtor de gás, tem um gasoduto que sai do Azerbaijão, passa pelo território turco em direção à Europa. Então, também tem um componente geoeconômico que está envolvido nesse conflito muito importante também. E a população dessa região, professora Monique, como eles se posicionam perante a esse conflito? Eles apoiam aí os dois países? Olha, é muito difícil a gente ter informações confiáveis, né, sobre ambos os países, né? Por exemplo, o que tem chegado sobre a Armênia, o que me preocupou profundamente em função dessa nova rodada de conflito, como o Coronel Paulo Filho falou, mais de 200 mortos, é de crimes de guerra contra mulheres armênias, né, que teriam sido uma sniper, teria sido, enfim, violentada. Então, as informações que chegam, né, do lado armênio é um pouco nesse sentido. Do lado azeri não está chegando tanta questão, mas a percepção, sobretudo do lado armênio, é um pouco de um governo fraco e que não estaria se posicionando, né? E que exatamente nesse sentido, Aliyev, por sua vez, né, o líder do Azerbaijão, estaria aproveitando para se mostrar forte também internamente. A gente também tem que levar em consideração essas questões aí de política interna de ambos os países. De qualquer forma, mais de 200 mortos, né, de ambos os lados, o número de muito mais armênios, mas também muitos azeris mortos. Esses números sempre chocam, né? O que a gente pode esperar de avanço aí na mediação internacional para ver se consegue um novo cessar-fogo, por exemplo? Eu particularmente, não estou vendo muito avanço da comunidade internacional. Como já foi apontado aqui, né, pelo Coronel Paulo Filho, na realidade, eles ficam um pouco de mãos atadas, né, sobretudo quando a gente pensa na Europa, em função do inverno está chegando, né, e eles precisam garantir, né, o gás russo, né, não vai chegar. Então, o Azerbaijão tem um papel muito importante, assim como o Mediterrâneo Oriental também, que eu acho que a gente tem que prestar atenção ali, né, Egito, Israel, Grécia, Chipre, com o que eles estão fazendo ali no Mediterrâneo. Mas na minha avaliação, eu não vejo nenhuma possibilidade de mediação real, e a Rússia também não quer deixar, ao que me consta, outros possíveis mediadores chegarem, porque para ela essa é uma área de influência histórica. Pois é, doutor Paulo, falamos aqui na Rússia, vamos voltar então a falar da Rússia. O grande interesse dela está aí no petróleo, no quê? O Cáucaso sempre foi uma área de interesse da Rússia, né? Desde o Império Russo, desde antes da União Soviética. A Rússia sempre tentou expandir os seus domínios naquela direção, tentando chegar mais próximo da Ásia Central, do próprio Oriente Médio, até mesmo do Oceano Índico. Então, ela se expandiu o que pôde naquela região. Tanto é que a Armênia, Azerbaijão e Geórgia eram estados da antiga União Soviética. E com a independência,
dessas três nações com a implosão da União Soviética em 1991, mesmo depois da independência, a Rússia continua exercendo uma grande influência naquela região. Nós temos que lembrar que houve a guerra na Geórgia, quando os russos invadiram a Geórgia, naquelas regiões que tentavam se tornar independentes, e houve a guerra na Geórgia, depois houve esse conflito entre Armênia e Azerbaijão, e nós temos que ver que hoje nós temos conflito entre a Armênia e Azerbaijão, temos o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e temos o conflito entre Tajiquistão e Quirguistão. 6 ex-repúblicas soviéticas estão em conflito nesse momento. O que mostra que há uma desorganização política redundante do enfraquecimento da Rússia em razão da guerra, enfraquecimento político, geopolítico da Rússia, em razão da guerra na Ucrânia, que já se arrasta há 6 meses, como muito bem a professora Monique já levantou nessa nossa conversa. Pois é, professor Paulo, e essa retomada aí dos conflitos pode minar de vez aí as tentativas de paz, as conversas de paz entre essas 2 ex-repúblicas soviéticas? Como já foi falado, né, como a Monique falou, a Rússia estando enfraquecida, fica mais difícil, sim, as conversas de paz, porque o Azerbaijão vai tentar conquistar os seus objetivos, ele vai se sentir fortalecido. A professora Monique usou a expressão aí, testar as águas, né? É como se ela fosse tateando o terreno e tentando ver até que ponto que ela pode ir para conquistar seus objetivos. E o que poderia contê-la? O que poderia contê-la seria a atuação da Rússia, uma aliada da Armênia na organização do Tratado de Segurança Coletiva. É interessante lembrar que a Organização do Tratado de Segurança Coletiva tem uma cláusula em que, se um dos países é atacado, como a OTAN também tem, né? Em que, se um dos países for atacado, os outros todos teriam a obrigação de defendê-la. Essa cláusula não foi cumprida na Primeira Guerra e não está sendo cumprida nessa Segunda Guerra, o que, mais uma vez, comprova um certo enfraquecimento da Rússia na região, provocado principalmente pela guerra da Ucrânia, como nós já falamos. Professora Monique, a retomada desse conflito, então, ela significa aí alguma quebra de acordos, de tratados internacionais, já que eles não estão respeitando aí? Olha, na realidade, sim, né? Quer dizer, o que seriam esses acordos não estão sendo levados em consideração, e eu acho interessante levar, enquanto o Paulo Filho estava falando, o conflito com a invasão russa à Ucrânia, né, aconteceu em fevereiro, mas nesse momento a gente tem a Ucrânia retomando, que parece, espaços, e houve, acho que isso não foi tão divulgado também, uma espécie de aliança, né, de cooperação dos ucranianos em apoio, que seriam os azeris, né, com Nagorno-Karabakh, e agora eu acho que esse tipo de item não está sendo tão levado em consideração quando a gente faz as análises ali, né? Essa conjuntura muito, muito específica. E, enfim, a princípio não vejo a questão de acordos internacionais sendo colocados. A gente está testemunhando aí uma mudança que a longo prazo, a gente nem falou de China, né? O Paulo Filho conhece bastante a China. Eu estou apostando que em algum momento ela deve comparecer aí, sobretudo por causa do Tajiquistão, do Quirguistão, né? Essa região ali é uma região de influência também chinesa, né? Professor Paulo, para a gente encerrar aqui, quais são as consequências dessa disputa aí para o mundo? As consequências é que nós estamos vivendo um momento de ainda maior instabilidade, né? E uma instabilidade numa região importante, porque é uma região que dá um respiro, né, do fornecimento de gás para a Europa, como nós já falamos, né? Por ali, pelo sul do Cáucaso e pela Turquia, passam gasodutos importantes, que seriam uma outra forma de fornecimento de gás para a Europa. Então, nós estamos vivendo um momento de instabilidade, né? Esse é mais um ponto de instabilidade. Nesse mundo tão conturbado que nós estamos vendo. Conflito na Ucrânia, conflito agora, desse que nós estamos falando, em Nagorno-Karabakh, nós temos tensões na Ásia, em Taiwan, uma série de tensões, um mundo muito mais instável. É isso que nós estamos testemunhando. Bom, e o nosso programa de hoje chegou ao fim. Dr. Paulo Filho, professora Monique Sohachevski, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E muito obrigada, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Tchau.